Boa tarde, povo. Vamos então continuar com o estudo da circunferência. Recordando então, por exemplo, dada uma circunferência aqui com centro em 4, 1, 2, 3, por exemplo, centro em 4, 3, centro aqui, e raio, por exemplo, 3, esta circunferência, mais ou menos. Tinha pensado, está torta, ignorem. Então, ignorem que ela esteja tão torta, mas ela tem centro aqui no ponto 4, 3, e eu estava a fazer de forma a que ela tivesse raio 3. Então, a equação reduzida desta circunferência é x menos x centro ao quadrado mais y menos y centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Equação reduzida. Se eu desenrolar esta circunferência que aqui está, então fica o quadrado do primeiro, o dobro do produto do primeiro pelo segundo, menos, por causa de ser menos, mais o quadrado do segundo. Aqui a mesma coisa, y ao quadrado, dobro do produto do primeiro pelo segundo, menos 6y, e o quadrado do segundo, que é 9, igual a 9. Bom, o 9 corta com 9 e fica x quadrado mais y quadrado, este e este, e menos 8x menos 6y mais 16 igual a 0. Ora, isto é a mesma coisa, não é? Tem que ser a mesma coisa. Esta equação que aqui está é a mesma que esta que aqui está. Apenas que a sua forma aqui está bonitinha, em que nós conseguimos ver o centro e o raio, e aqui já não conseguimos ver o centro e o raio. X quadrado mais y quadrado menos 8x menos 6y mais 16 igual a 0, não fazem de maneira nenhuma saber qual é o centro e qual é o raio. Se em vez de dar esta aqui, eu tivesse dado esta, ficariam sem saber, que nem sequer saberiam realmente se é uma circunferência, e menos ainda onde é que fica o centro e onde é que fica o raio. 16. O que é que o 16 tem a ver com o 3 do raio? Nada, não é? Então, esta equação que aqui está é a equação reduzida desta circunferência. Então, esta circunferência tem a equação geral x menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 9, e tem de equação geral x quadrado mais y quadrado menos 8x menos 6y mais 16 igual a 0. São ambas equações desta circunferência. Todos os pontos da circunferência verificam esta equação, todos os pontos da circunferência verificam esta equação, nenhum ponto do interior verifica esta equação, nenhum ponto do interior verifica esta equação, nenhum ponto do exterior verifica qualquer uma das duas equações. Elas são absolutamente equivalentes. Esta equação e esta equação reduzida e equação geral, são uma e a mesma coisa. Apenas a equação reduzida permite ver praticamente tudo da circunferência e aqui não permite ver praticamente nada. Muito bem. Então, vou escrever aqui a fórmula geral. Olhando para aqui e para aqui, dá para escrever qual é a fórmula geral da equação geral da circunferência. Uma circunferência qualquer. Bom, como tem aqui um x menos e um y menos, vai ter x quadrado e vai ter y quadrado. Portanto, vai ter x quadrado e vai ter y quadrado. Então vai ser do tipo x quadrado mais y quadrado. Depois, tem um termo em x e tem um termo em y. Mais. Eu vou-lhe colocar aqui. O autor do vosso livro não utiliza exatamente as mesmas letras. Eu vou colocar um A pequeno. AX mais BY
aqui vem o x, daqui vem o y, e agora o resto são números, não é? O 9 deste lado, é o 9 deste lado, é o 16 deste. Então, mais c igual a 0. Isto que aqui está é a forma mais simples da equação geral de uma circunferência. Tem um termo ao quadrado, tem outro termo ao quadrado, em x e em y, depois tem o termo simples de x, tem o termo simples de y e tem um termo independente numérico, em que a, b e c pertencem a R. Ok, nós podemos dar mais flexibilidade a esta equação. Podemos dar mais flexibilidade a esta equação porque, sei lá, se eu tivesse multiplicado aqui por 2, aqui dava 18 e ainda continuava a ser uma circunferência. E em vez de aparecer x², aparecia 2x² mais menos 16x, ou seja, não é necessário que isto seja bonitinho, porque se eu colocasse um 2 aqui, isto ainda era uma circunferência, porque tinha multiplicado tudo por 2, tinha estragado, é certo, já não ficava tão evidente quanto é que é o raio, mas, então quer dizer que a fórmula geral que o vosso livro tem para a circunferência, vão utilizar aqui uma letra A, aqui uma letra B, aqui uma letra C. Na verdade, eles complicam muito isto, porque está aqui faltando, se ela é uma equação de ordem 2, como é que é o polinómio de grau 2? Então, vou deixar ficar a equação geral bonitinha. x² mais y² mais ax mais by mais c igual a 0. E vou escrever o polinómio de grau 2 geral. Como é que é um polinómio de grau 2? Bom, o polinómio de grau 2 tem uma coisa em x². Depois tem alguma coisa em y². Polinómio de grau 2 em x e em y. Depois tem qualquer coisa em xy, que também tem grau 2. Depois tem qualquer coisa só em x. Depois tem qualquer coisa só em y. E depois tem qualquer coisa que não tem variável. Isto que aqui está, é um polinómio geral, de grau 2 em x e y. Complexo, não é? Olhem para aqui, isto não é, depois já vão entender que é relativamente mais simples. Fixem-se aqui nesta menina, porque esta menina é a fórmula tradicional da equação geral de uma circunferência. Então vamos olhar para o polinómio geral e perguntar a este polinómio geral quando é que ele é uma circunferência. Então, quando é que este polinómio representa uma circunferência? Se eu dividir tudo por A, como é que fica? Dividindo tudo por A, fica sobre A, sobre A, sobre A, sobre A, sobre A e sobre A. Então, isto aqui corta e fica x² mais b sobre a x, b sobre a y² mais c sobre a xy mais d sobre a x mais e sobre a y mais f sobre a. Então, olhando para aqui, há logo uma série de coisas que nós podemos dizer. Para ele ser uma circunferência, isto aqui tem que ser x², isto tem que ser y². Portanto, b sobre a tem que ser igual a 1. Então, primeiro, para que este polinómio geral represente a circunferência, a primeira coisa é que o a tem que ser igual ao b. Se o a não for igual ao b, este polinómio não é a equação geral de uma circunferência. Depois, aqui tem o termo misto. Ora, se olharem para aqui, nunca aparece o termo misto. Nunca aparece xy. Então é preciso que o c seja igual a 0. Ou seja, estes desaparecem, porque o b sobre a
o b sobre a é igual a 1, e este desaparece todo. Não pode ter o termo xy, porque ele não aparece aqui na equação reduzida. Portanto, c sobre a, xy. E depois o resto é tranquilo. O resto, termo simples tem, não é? Vem daqui. Termo simples tem, que vem daqui. E termo independente vem, que vem daqui, daqui e daqui. Portanto, não vamos analisar mais. Vamos impor se isto e isto, então talvez seja uma equação de uma circunferência. Então, talvez, e não há certezas ainda, depois vão ver porquê, talvez seja uma equação de uma circunferência. Ok. Eu não gostei desta parte, mas tive que fazer isto porque no vosso livro está assim. E pronto, paciência. Temos que considerar esta abordagem. Então vamos a um exemplo. Com exemplos fica tudo mais fácil. Por exemplo, exemplo 1. Verifique se a equação, exemplo 1, verifique se a equação x² mais y² mais 8x menos 6y menos 11 igual a 0 representa uma circunferência. Caso represente, qual é o centro? Se sim, em caso afirmativo, determine o centro e o raio. Então, em caso afirmativo, representa uma circunferência e determine C e R. Muito bem. Para começar, verificam aqueles pontos 1 e 2? Sim. Reparem, o A é igual a 1, o B também é igual a 1, portanto, A e B são iguais. Ora, se A e B são iguais, e são ambos iguais a 1, A igual a B igual a 1, começa bem. Tem o termo misto? Tem o termo XY? Não. Então o C igual a 0. Então pode ser que represente uma circunferência. Então verificam, pelo menos verificar aquelas duas condições que precisávamos. Precisávamos de ter este igual a este e precisávamos que não existisse o termo misto. Chamado termo misto, não haver nada em x e y. Não há nada em x e y. Então o que é que nós fazemos? Fazemos o seguinte. Sabemos que isto há de ser x menos qualquer coisa ao quadrado mais y menos qualquer coisa ao quadrado igual a qualquer coisa. Então, se é x menos qualquer coisa, vamos agrupar tudo o que é de x deste lado. E, portanto, x² mais 8x. Vamos colocar aqui um número, porque sabem que um quadrado perfeito, já vamos ver qual é que é o quadrado perfeito, mais y² menos 6y, e passamos o 11 para este lado. Fizemos nada. Colocámos um espaço aqui, outro espaço aqui, para colocarmos números, e passámos o 11 para o outro lado. Ora bem, se isto vai ser x mais, neste caso vai ser x quanto? X mais 4, não é? Certo? X mais 4, que dá o quadrado do primeiro, o dobro do produto do primeiro pelo segundo, está faltando o quadrado do segundo. Ora, o quadrado do segundo é 16. Então, colocamos aqui 16. E para não fazer bobagem, colocamos 16 deste lado. Não fizemos nada. Acrescentámos 16 deste lado, acrescentámos 16 deste. E aqui vai ser y
Ora, menos 6, portanto, y menos 3. Não esqueçam que o termo do meio é sempre o dobro do produto do primeiro pelo segundo. Portanto, 3 dá 9, está faltando aqui 9. Temos que acrescentar 9 deste lado. Agora vejam, isto que aqui está é x mais 4 ao quadrado. Isto que aqui está é y menos 3 ao quadrado. E isto que aqui está é, ora, 11, 27, 36. Igual a 36. E transformamos a equação geral numa equação reduzida. Este método chama-se completar quadrados e é a técnica fundamental. Isto é, se vocês quiserem saber se uma equação de grau 2 representa uma circunferência, tentem completar quadrados. Se conseguirem completar os quadrados, vocês vão ver o centro e o raio e podem afirmar, sim senhor, esta equação representa uma circunferência. Então, a resposta é o centro. Resposta. O centro vai ser, portanto, é x menos o centro, portanto, x menos 4. Y menos o centro. E o raio é 6, não é? 6 quadrado dá 36. Então, a resposta é o centro da circunferência é menos 4, 3. E o seu raio é 6. Muito bem. Mais um exemplo. É sempre bom darmos uns quantos exemplos, é assim que se aprende. Exemplo. Verifique se representa uma circunferência e, claro, determine o centro e o raio. Mais uma vez, exemplo, x quadrado mais y quadrado menos 4x mais 10y mais 31 igual a 0. Ok? Fazer a mesma coisa do que fizemos aqui. Ok. Tem condições para representar uma circunferência? Tem, sim, senhor. O A igual a 1 e o B também é igual a 1. A e B são ambos iguais a 1. Portanto, estes tinham que ser iguais. E este tinha que ser igual a este. O termo misto existe? Não. C é igual a 0. Então o termo xy não existe. Tudo bem. E o resto deixamos ficar. Fazer a mesma coisa. Fica x quadrado menos 4x y quadrado mais 10y e o 31 passa para o lado de lá. Menos 31. Então, x menos, aqui isto menos 4x faz supor que isto é x menos 2. Que é o dobro do primeiro pelo segundo, dá 4, portanto. E o que é que fica faltando? Fica ao quadrado do segundo, que é 4. E aqui, x mais 10 faz supor que seja y mais 5. Ou seja, falta aqui 25. Não se esqueçam que colocámos 4 e não se esqueçam que colocámos 25. Então fica, deste lado fica menos 31 mais 4 com 25 são 29, menos 2. Isto, portanto, igual a menos 2. Então aqui fica x menos 2 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado igual a menos 2. E agora o que é que dizemos? Agora dizemos que não representa uma circunferência. Não representa uma circunferência porquê? Porque temos que ter o raio ao quadrado e este raio que aqui está não é um raio ao quadrado. Não pode dar menos 2. Então quer dizer que esta equação geral que aqui está não representa uma circunferência. É um exemplo em que não encontramos o raio. Conseguimos até encontrar o centro, mas o raio não existe. Portanto, não é uma circunferência. E é uma das situações com as quais podem deparar
quando complementam os quadrados, mas o desacerto, este 31 aqui é excessivo, e desacertou o raio, portanto não temos raio. Eu queria ver aqui outro exemplo. Não encontro... Tá, são todos muito parecidos. Vamos ver... Por exemplo, o 17... O 17H. Exercício 17H. Outra situação que vocês se podem deparar. Exercício 17H. Então, como é que é o 17H? Todo o 17, o enunciado é: verifique que se as equações abaixo representam circunferências, em caso afirmativo, forneça o centro e a medida do raio da circunferência que cada uma representa. 17H. X menos 1 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado mais 3 igual a 0. Vocês dirão assim: bom, isto parece fácil. É só passar o 3 para o lado de lá e fica x menos 1 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a menos 3. O centro é 1 menos 3. Putz, e agora o raio? O raio ao quadrado tinha que dar menos 3. Ora, não é possível termos um número ao quadrado igual a menos 3. Portanto, esta equação não representa uma circunferência. Agora, transforme exercício 19. Exercício 19. Exercício 19 diz: transforme, conforme o caso, a forma geral da equação da circunferência. Transforme, conforme o caso, a forma geral da equação da circunferência em reduzida ou vice-versa. Então, 19a. 2x² mais 2y² mais 16x menos 32y. Não, estou a misturar já. 2x² mais 4x menos 8y. Isto é que é o 19a. Menos 8y. Mais 9 igual a 0. Bom, pode ser uma circunferência? Pode. Reparem que o A é igual ao B é igual a 2. São iguais. Não tem o termo misto, C é igual a 0, portanto verificam-se estas duas primeiras condições. Isto tem condições para ser uma circunferência. Então, como proceder? Mas para começar, dividir tudo por 2. 2x² sobre 2, 2y² sobre 2, 4x sobre 2, menos 8y sobre 2, mais 9 sobre 2. Tranquilo? 2 corta com o 2, é por isso que eles têm que ser iguais, e ficamos com uns lindos x² mais y². Agora, 4x sobre 2 dá 2x, 8y dá 4y, e o 9 meios passa para o lado de lá. Negativo. Então, esta equação que aqui está, ou então coloquem mais 9 meios, igual a 0. E já está com aquele aspecto que nós vimos nos exemplos e exercício anterior. Então vamos lá completar quadrados. x² mais 2x mais y² menos 4y mais igual a quanto? Igual a menos 9 meios. Menos 9 meios. Bom, então aqui, quanto é que colocamos? Isto é lógico que é x mais 1, quadrado do primeiro, o dobro do produto do primeiro pelo segundo, falta o quadrado do segundo, que é 1. Ou seja, mais 1. E agora, 4y mais, isto é bem divertido,
y menos 2, não é? Ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, o dobro do produto do primeiro pelo segundo, e está faltando 4, que é o quadrado do segundo. Portanto, mais 4. Agora fazem esta conta que aqui está, igual a menos 9 meios mais 5. E correu bem. Correu bem porquê? Porque quando eu coloco sobre 1, isto fica menos 9 meios, que multiplica por 2, não é? Isto multiplica por 1, isto multiplica por 2, mais 10 meios, ou seja, dá 1 meio. E isto vai ser então igual a 1 meio. E é positivo. Então, o que é que vamos ter? Vamos ter centro no ponto menos x, portanto é x menos, x quê? X menos menos 1. y2 e raio, raiz de 1 meio. Que é positivo, portanto, o raio existe. E como estão a ver, tivemos aqui uma situação em que vocês tiveram o A e o B iguais. E correu bem. O termo misto, que era o CXY, não está cá, portanto é o mesmo que dizer que o C igual a 0. Muito bem, vou deixar o vídeo por aqui. Isto agora é uma questão de fazer exercícios. Tem aqui muitos exercícios para completar. Espero que aceitem o desafio. Mais um vídeo de complementar com a circunferência para ver posição relativa de um ponto e de uma circunferência, posição relativa de uma reta e de uma circunferência e posição relativa de duas circunferências. Fiquem bem, até amanhã.